Flor Silvestre viu um juiz arrancar seus filhos de seus braços e entregá-los ao homem que havia batido nela. Esse foi o verdadeiro nascimento da dinastia Aguilar, uma origem tão sombria, tão dolorosa e tão silenciada que nunca foi contada por completo. Até hoje, uma mulher de 18 anos dá à luz na Argentina. Seu marido perde tudo nas mesas de jogo. 5 anos depois, essa mesma mulher está sozinha, se escondendo de fotógrafos na cidade do México. O que ela não sabe é o que a espera. Mais 4 filhos, 2 divórcios devastadores, um juiz que lhe arrancará os próprios filhos, e o nascimento da dinastia musical mais poderosa do México. Aqui você vai descobrir a verdade sobre a primogênita que quase ninguém conhece, o divórcio em que ela perdeu 2 filhos por 20 anos, as acusações de violência que saíram em jornais do Texas, e como Antônio Aguilar salvou uma família destruída. Você verá documentos judiciais quase nunca mencionados, testemunhos ocultados por décadas e o preço exato que 5 irmãos pagaram por carregar sobrenomes lendários. 27 de fevereiro de 1948, 3h47 da manhã, Santa Fé, Argentina. Guillermina Jiménez Chabola dá à luz sua primeira filha em um hospital sul-americano. Ela acaba de completar 18 anos. O bebê se chama Dália Inés Nieto Jiménez. Pesa 3,2 quilos. O pai é Andrés Nieto Vilafranco, um representante artístico de quem a história oficial falará muito pouco. Mas ele deixou marcas, deixou uma filha. E deixou cicatrizes que Flor carregaria em silêncio. Guillermina já é Flor Silvestre nos palcos. Já canta rancheiras. Aos 16 tem seu primeiro sucesso. Aos 17 vence um concurso. Aos 18 é mãe. Mas naquela noite ela não canta. Apenas segura seu bebê e se pergunta como vai dar conta de tudo. Ser mãe, ser esposa, ser a estrela que o México espera. Não há resposta. Apenas o choro de uma recém-nascida. E um marido no cassino do hotel, perdendo o dinheiro que ela ganhou no dia anterior. Andrés Nieto tem 2 problemas evidentes. Primeiro, um temperamento explosivo que estoura sem aviso. Segundo, uma ludopatia compulsiva. Ele aposta todo o dinheiro de Flor, os presentes que ela recebe, até o dinheiro para alimentar Dália. Há um terceiro problema que ninguém menciona. Quando Andrés perde muito dinheiro, quando a raiva o consome, suas mãos viram punhos. Flor nunca o denunciou, mas anos depois, em conversas privadas com seus filhos, ela admitiria: Meu primeiro casamento me ensinou que o amor não cura tudo. Às vezes, a única coisa que você pode fazer é fugir antes que aquilo te destrua. As brigas são constantes por 5 anos. Em 1953, quando Dália completa 5 anos, Flor assina o divórcio. Ela tem 23 anos, uma filha, um casamento morto e uma carreira que não perdoa pausas. O divórcio é rápido. Andrés não luta pela guarda, ele desaparece como fumaça. Nunca mais terá contato com Dália. Anos depois morrerá sem jamais reconstruir essa relação. Dália cresce vendo a mãe de longe, entre cortinas, palcos, camarins onde Flor se transforma todas as noites. A menina aprende cedo. O sobrenome Jimenez tem um custo. Ser filha de Flor Silvestre significa que sua mãe é de todos antes de ser sua. Dália observa, absorve. Anos depois ela dirá: Com tanta música em casa, nunca tive vontade de seguir outra carreira. Mas há algo que ela não diz. Tornou-se cantora porque cantar era o único idioma no qual sua mãe sempre tinha tempo para falar com ela. E aqui está o primeiro doce que você precisa guardar. Existe uma carta de Flora Dália escrita em 1962. Nessa carta, Flor confessa algo sobre seu primeiro casamento, algo que apenas Dália conheceu por décadas. Essa carta se tornou pública em 2015. Voltaremos a ela. Cidade do México, Flor canta Cielo Rojo pela primeira vez. Na plateia há um homem hipnotizado. Seu nome é Francisco Rubiales Calvo, Paco Malgesto. Ele tem 36 anos, é um locutor famosíssimo, pioneiro da televisão mexicana. Paco é carismático de um jeito perigoso. Ele sabe exatamente o que dizer, como fazer uma mulher se sentir única. Também é um mulherengo compulsivo. Todo o México sabe disso.
Seus casos amorosos são assunto nacional. Flor conhece sua reputação, mas quando Paco a convida para jantar, ela aceita. Talvez porque acabou de sair de um casamento tóxico e Paco parece diferente, bem-sucedido, seguro, sem problemas com jogo. Ou talvez porque esteja cansada de ser forte sozinha. Eles se casam em 1953. O casamento é o evento do ano. Flor radiante em um vestido branco. Paco com aquele sorriso que vem de tudo. Dália nas fotos pequena, segurando a mão da mãe como se temesse que Flor pudesse desaparecer. 16 de abril de 1954. Nasce Marcela Rubiales Jimenez, loira como o pai, de olhos claros. Flor agora tem duas filhas de dois casamentos diferentes. Está construindo uma família fragmentada sem perceber. 1950 a 1958. Os anos de construção do Império de Flor. Ela assina com a Columbia Records, lança Lourar Amargo, grava com o Mariachi Vargas. Em 1957 grava Cielo Rojo e assina exclusividade com a Discos Musart. Enquanto sua carreira explode, sua vida pessoal vira um campo minado. Paco não muda. As infidelidades continuam. Flor confronta. Paco promete mudar, não muda. O ciclo se repete até Flor não saber mais se está casada com um homem ou com uma mentira. Os rumores começam em 1957. Alguém viu Paco próximo demais de La Prieta Linda, irmã de Flor. As histórias crescem. Flor as escuta, mas não consegue acreditar. Seu marido com a própria irmã. Uma traição profunda demais. Até a noite em que Flor volta mais cedo de uma apresentação. Janeiro de 1958. Ela entra em casa, ouve vozes na sala, reconhece as duas, entra e os encontra. Paco e La Prieta se beijando no sofá de sua própria casa. O mesmo sofá onde ele brinca com as filhas. Flor não grita, não chora. Apenas diz: saiam da minha casa, os dois, agora. Anos depois, La Prieta negará tudo na televisão. Dirá que cuidava das crianças, por isso estava sempre ali. Mas Flor nunca negará os rumores. Seu silêncio é a resposta. Dias depois, Flor descobre algo mais. Está grávida. 4 meses. Outro filho de Paco Malgesto. O momento não poderia ser pior. Francisco Rubiales Jimenez nasce no meio do furacão. É o filho homem que Paco sempre quis. Nasce com o nome do pai. Francisco nunca pediu para ser filho dessa guerra, mas será. Guarde esse nome. Francisco Rubiales será o filho invisível, o tradutor que trabalhará em Os Simpsons, aquele que rejeitará os holofotes. Voltaremos a ele. Março de 1958. Flor entra com o pedido de divórcio. Os advogados aconselham que ela não mencione o episódio com a irmã. Impossível de provar. Mas há algo que eles podem provar. Menos de um mês depois, Flor não consegue comparecer à audiência. Seu advogado apresenta um atestado médico do Hospital Espanhol. O documento detalha lesões, hematomas no braço esquerdo, compatíveis com apertões violentos, contusão na bochecha direita, inflamação no punho esquerdo. O laudo conclui: lesões compatíveis com agressão física recente. Esse documento existe. Está arquivado no 7º Juizado de Família. Ninguém no México o publica. Paco é poderoso demais. Mas um jornal publica. The Brownsville Herald, Texas. Edição de 3 de julho de 1958, página 7. O artigo afirma que o pedido de divórcio foi acompanhado de um certificado médico, comprovando as lesões que Flor alegava terem sido causadas por Paco Malgesto. Décadas depois, Flor lembrará desse divórcio assim: muito desagradável. Não gostaria de passar por isso novamente, porque foi muito triste. Note o que ela não diz. Não menciona a violência, não menciona a irmã. Apenas desagradável. Mas o pior ainda estava por vir. 12 de novembro de 1958. O juiz do 7º Juizado de Família sentencia. Concede o divórcio, mas concede a guarda total de Marcela e Francisco a Paco Malgesto, justificativa oficial. Paco possui melhores recursos econômicos e maior estabilidade profissional. Flor viaja constantemente e não pode oferecer um lar estável. A sentença inclui uma cláusula devastadora. Flor não pode ver seus filhos sem a supervisão de Paco. Na prática, Paco a proíbe de vê-los. Flor Silvestre
A estrela que lota teatros fica legalmente separada de 2 de seus 3 filhos. Marcela tem 4 anos. Francisco tem apenas alguns meses. Por muitos anos, nenhum deles entenderá o que aconteceu. Só saberão que a mãe não está mais ali. Paco repetirá inúmeras vezes: sua mãe nos abandonou. Escolheu a carreira em vez de vocês. É a mentira mais cruel. Marcela e Francisco acreditarão nela por anos. Aqui está o segundo doce. Existe um diário escrito por Marcela Rubiales durante esses anos. Ela começou quando tinha 8 anos, em 1962. Documenta cada encontro secreto com a mãe. Parte desse diário se tornou pública em 2020. Uma entrada de 12 de agosto de 1964 diz: hoje vi mamãe. Ela está mais magra. Perguntei por que não vem para casa. Ela começou a chorar. Eu disse para ela não chorar. Papai diz que ela nos deixou, mas eu sei que isso não é verdade. Mamãe me abraçou tão forte que doeu, mas eu não pedi para ela me soltar. Marcela tinha 10 anos. Voltaremos a esse diário. Durante anos, Flor verá seus filhos às escondidas, encontros coordenados com precisão quase militar. Marcela lembraria depois. Mamãe vinha até a escola. Ficava na esquina, de óculos escuros e lenço, só para me ver sair. Às vezes, conseguia me dar um abraço rápido antes que os professores percebessem. Outras vezes, apenas me observava de longe. É a definição do inferno: ver sua mãe e não poder abraçá-la. Enquanto Flor luta nos tribunais e procura seus filhos como se fosse uma fugitiva, há um homem observando tudo. Um homem que espera há anos pelo seu momento. Antônio Aguilar. Antônio e Flor se conhecem em 1950. Ele cantava boleros no programa de rádio dela. Eles dividiram a tela em primeiro só em mexicano. A química existia, adormecida, esperando. Antônio era casado com Otília Larrañaga Villarreal, mas esse casamento era praticamente inexistente. Flor confirmaria anos depois. Ele quase não viveu com a esposa. Casou por despeito num dia em que brigamos, mas nunca viveu com ela. Antônio se casou para esquecer Flor. Não funcionou. Ele se divorcia em fevereiro. Exatamente 5 meses depois, em 29 de outubro de 1959, Antônio e Flor se casam no civil. Flor tem 29 anos, 3 filhos de 2 casamentos anteriores. O coração quebrado pelos tribunais e uma esperança frágil de que esse amor seja diferente. Antônio tem 40 anos. Esperou pacientemente e agora fará algo que o definirá para sempre. Ele não vai apenas se casar com Flor. Vai se casar com toda a sua história, suas feridas, seus filhos. Vai adotá-los como seus sem precisar de papéis. 9 de outubro de 1960, nasce José Jesus Antônio Aguilar Jimenez em Villanueva, Zacatecas, às 6h23 da manhã. Antônio Aguilar Júnior. Desde o primeiro segundo carrega um sobrenome que pesa toneladas. O bebê tem o rosto do pai de forma quase perturbadora. À medida que cresce, a semelhança se torna ainda mais evidente. Aos 12 anos, quando estreia em La Yegua Colorada em 1972, o público fica paralisado. É como ver Antônio Aguilar jovem, assustadoramente igual. Antônio Júnior cresce, sem uma infância normal. Aos 8 anos, já sabe se comportar diante do público. Aos 10 entende a logística das turnês. Aos 12 já está atuando. Ele não tem infância, tem uma infância em Technicolor, cheia de aplausos e cavalos, mas não é uma infância comum. Quando completa 15 anos, pergunta ao pai: posso estudar algo que não seja música? Dom Antônio o encara e responde: você é meu filho. Você é Antônio Aguilar. O mundo espera que você seja como eu. Você realmente quer decepcioná-los? Antônio Júnior nunca esquecerá essa conversa. Não foi uma ordem direta, foi pior. Uma expectativa disfarçada de pergunta. Ele continua: atua em filmes. Em 1994, aos 34 anos, lança Todo Me Vida, seu primeiro álbum, produzido pelo irmão mais novo, Pepe, que aos 26 já é um produtor de sucesso. O single Por Ti, No Voy a Llorar, chega ao número 20 da Billboard. É um sucesso, mas as críticas dizem: canta igual ao pai, o que é bom e ruim. Se você fechar os olhos, pode jurar que é Dom Antônio.
Cada crítica é um lembrete. Você só é bom porque se parece com seu pai. Seu valor está atrelado à capacidade de imitá-lo. Antônio Júnior lança outros álbuns nos anos 90. Depois, em 1999, desaparece. 6 anos sem música. A verdade é simples e triste. Ele estava exausto de ser uma fotocópia. Ele retorna em 2004 com Cabalo Viejo, mas o momento já havia passado. Desaparece novamente, por 12 anos, até 2016. Nesse ponto, toma uma decisão. Não vai competir. Vai trabalhar nos bastidores, produzir as turnês de Pepe. Vai cantar quando for convidado, mas não vai destruir a própria alma tentando provar que é tão bom quanto o pai. É uma decisão de sobrevivência, e provavelmente a mais sábia da sua vida. Ele se casa com Susana Carrillo. Tem gêmeas, Flor Susana e Maria José, conhecida como Májo Aguilar. Antônio Júnior toma uma decisão revolucionária. Suas filhas não entrarão na música antes de serem maiores de idade. Nada de crianças prodígio. É uma escolha que vai contra tudo o que a família Aguilar representa. Pepe tem Leonardo e Ângela cantando desde bebês, mas Antônio Júnior decide que suas filhas terão uma infância normal. Májo explicará em 2025. Quando eu era criança, isso me irritava. Depois entendi que meu pai não queria repetir o que viveu. Isso me ajudou a construir minha personalidade. Májo nem sabia que era uma Aguilar até os 8 anos. Um dia na escola, a professora mencionou Antônio Aguilar na aula de história. Májo levantou a mão. Meu avô se chama assim. A professora sorriu com condescendência. Deve ser outro Antônio Aguilar, querida. Quando chamaram Antônio Júnior à escola para esclarecer, a professora quase desmaiou. Era mesmo o filho de Dom Antônio Aguilar. Naquela noite, Antônio Júnior disse a Májo com honestidade brutal. Eu queria que você fosse Májo antes de ser Aguilar. Queria que tivesse sua própria vida antes que o sobrenome dissesse quem você deve ser. Hoje Májo tem 31 anos. Construiu uma carreira sólida. 14 singles, 12 EPs, um álbum. Em 2025, ganhou Artista Feminina do Ano no Prêmio Lo Nuestro. Mas os fãs notam algo. Májo não participa do Jaripeu Sem Fronteiras, a turnê do Tio Pepe, onde estão Leonardo e Ângela. Os rumores dizem que é rivalidade, que Pepe não quer que Májo concorra com Ângela. Ninguém confirma nada. Em junho de 2025, algo extraordinário acontece. Májo lota o Teatro Metropolitan. Convida o pai ao palco. Eles cantam Triste Recuerdo e Um Punho de Tierra. A conexão é elétrica. O público aplaude de pé. Os vídeos viralizam. Os comentários explodem. Parece que estou ouvindo Antônio Aguilar e Flor Silvestre. Porque esse homem não é mais famoso. Quanta maldade do Pepe ter congelado a carreira do próprio irmão. Esse comentário abre a caixa de Pandora. Existe tensão entre Pepe e Antônio Júnior? Porque Antônio Júnior nunca alcançou o nível de fama do irmão mais novo. As respostas são complexas. Mas antes, precisamos falar do filho mais bem-sucedido de Flor Silvestre, Pepe Aguilar. 7 de agosto de 1968. San Antônio, Texas, 16 e 12. Nasce José Antônio Aguilar Jiménez. Ele nasce nos Estados Unidos, tem nacionalidade americana, mas será criado em Zacatecas. Será mexicano em tudo, menos nos documentos. Pepe é diferente desde bebê. Energia pura. Aos 3 anos já está nos palcos. Não porque o obriguem, mas porque ele exige. Ele foge dos camarins e sobe ao palco durante as apresentações. O público enlouquece. Uma criança de 3 anos cantando rancheiras é irresistível. Aos 9 anos grava seu primeiro disco, Pepe Aguilar com Tambora. É um sucesso. Pepe se torna um menino prodígio. Aos 12 já é um profissional completo. Mas Pepe guarda um segredo. Ele odeia música rancheira. O que ele realmente quer é tocar guitarra elétrica, formar uma banda de rock, cantar em inglês. Ele escuta Beatles, Led Zeppelin e Pink Floyd escondido. Aos 15 anos, reúne coragem e diz ao pai: quero fazer rock algo diferente. Antônio o encara como se tivesse blasfemado. Não grita, apenas diz: se quiser fazer rock, faça. Mas não com o nome Aguilar. Esse nome é rancheiro. Se quiser ser roqueiro, terá que ser outra pessoa. É uma ordem disfarçada de escolha. Pepe pode ser roqueiro, mas teria que renunciar ao sobrenome,
a família, a tudo. Pepe escolhe ser Aguilar, mas a raiva dessa decisão forçada ficará com ele para sempre. Vai se transformar em ambição implacável, em necessidade de provar que pode ser maior que o próprio pai. Aos 20 anos, Pepe toma uma decisão estratégica. Se vai ficar preso à ranchera, será o melhor. Não só como intérprete, mas como produtor, empresário, dono. Ele funda sua própria gravadora, Equinócio Records. Aprende todo o negócio. Aos 26 anos, em 1994, produz o primeiro álbum de Antônio Júnior, com sucesso. Então aqui está a minha mensagem dela através de mim. Você não precisa ser Antônio Aguilar para ter valor. Você já é suficiente, mais do que suficiente, sendo exatamente quem você é. A carta para Pepe é a mais curta de todas, apenas uma página, mas também a mais direta, sem filtros. Meu filho mais novo, meu menino prodígio que cantava aos 3 anos, meu imperador que construiu um reino maior do que o do próprio pai. Você construiu um império do qual me orgulho, mas me escute com atenção. Nunca se esqueça de que os verdadeiros impérios precisam de amor, não apenas de poder e dinheiro. Seus irmãos precisam de você mais do que você imagina. Seus filhos precisam de você presente, não apenas bem-sucedido. Não deixe que o sucesso profissional lhe custe a família. Seu pai me disse algo meses antes de morrer que nunca esqueci. Pepe será mais bem-sucedido do que eu jamais fui. Fará coisas maiores, mas espero, imploro, que ele seja mais feliz do que eu. Seja feliz, meu filho. O dinheiro não abraça nas noites solitárias. Essas cartas só se tornam públicas anos depois, quando cada irmão decide, no seu próprio tempo, compartilhar trechos em entrevistas ou nas redes sociais. Mas naquela noite de 25 de novembro de 2020, cada um lê sua carta na absoluta privacidade do quarto e chora sozinho, processando a última mensagem que sua mãe lhes deixou. O funeral acontece em 26 de novembro. O rancho se enche de centenas de pessoas, mariachis, flores lágrimas, o caixão coberto de flores brancas, flor vestida com traje de China poblana, os 5 filhos de pé ao lado do caixão durante toda a cerimônia. O padre Miguel celebra a missa e diz algo que ecoa. Flor Silvestre não foi santa, foi mulher. Uma mulher complexa que cometeu erros, mas foi uma mulher que amou com ferocidade. E é esse amor imperfeito, porém verdadeiro, que hoje nos reúne. O caixão é carregado. 6 homens. Antônio Júnior, Pepe, Leonardo, 2 filhos de Dália e um sobrinho. Eles sobem o Cerro São Caetano, íngreme, pesado, como foi a vida dela. O sol de novembro castiga. No alto, ao lado da tumba de Antônio Aguilar, está o espaço que Flor preparou em 2007. A lápide diz: Antônio Aguilar e Flor Silvestre, para sempre juntos. 1919-2007, 1930-2020. O caixão desce. O padre Miguel faz as orações finais. Os mariachis tocam Cielo Rojo, instrumental. E então acontece algo não planejado. Pepe se aproxima do microfone e começa a cantar Cielo Rojo a capela. Sua voz quebra já no primeiro verso, mas ele continua. Antônio Júnior se junta a ele. Depois Ângela. Depois Leonardo. Depois Majo. Todos os Aguilar começam a cantar juntos. Não é perfeito. Há vozes falhando, lágrimas caindo. Mas é real. É família, é despedida. Quando terminam, o silêncio é absoluto. 300 pessoas. Nenhum som. Apenas o vento de Zacatecas. Flor é enterrada. A tumba é selada. As pessoas descem lentamente. Os 5 irmãos ficam até o fim. Quando todos já se foram, Dália diz: éramos 5 crianças de 3 pais diferentes, 3 casamentos quebrados, 20 anos de separação, e mamãe nos manteve unidos. Como vamos conseguir sem ela? Ninguém responde, porque ninguém sabe. Novembro de 2021, primeiro aniversário de morte. Os filhos se reúnem no El Soyate. Desta vez, algo mais íntimo. Apenas a família. Sobem juntos o Cerro San Caetano. Celebram uma missa junto à tumba. Depois se sentam em círculo. Pepe sugere que cada um compartilhe uma lembrança privada da mãe. Dália diz: quando eu tinha 8 anos, mamãe me colocou no colo enquanto cantava no estúdio. Ela me disse:
Sinta como meu peito vibra. É assim que se canta, daqui, não da garganta. Por isso me tornei cantora. Francisco diz: quando Paco morreu e eu pude viver com mamãe, eu tinha 20 anos. Uma noite a encontrei chorando. Ela me disse: perdi 20 anos com você. Nunca vou saber que tipo de menino você foi. Aquilo me fez entender que ela sofreu mais do que nós. Marcela diz: quando minha filha morreu, mamãe veio morar comigo por 3 meses. Ela me disse: eu sei o que é perder uma filha. Perdi Marcela quando ela tinha 4 anos. Não a vi por 20 anos. Cada dia sem ela foi morte. Mas sobrevivi. E você também vai sobreviver. Antônio Júnior diz: depois que papai morreu, mamãe viveu mais 13 anos. Eu a visitava toda semana. Perguntei: como é viver sem ele? Ela respondeu: eu não vivo sem ele. Eu vivo esperando por ele. Cada dia que passa é um dia a menos para voltar a vê-lo. Pepe revela algo. 3 dias antes de morrer, mamãe me ligou. Disse: Pepe, você construiu algo grande, mas não confunda o império com a família. O império é negócio. A família é vida. Se tiver que escolher, escolha a vida. Na época eu não entendi totalmente. Hoje acho que entendo. Marcela diz o que todos pensam. Mamãe nos pediu nas cartas que não deixássemos os pontes caírem. Estamos fazendo isso? Ou estamos deixando que sucesso, dinheiro e ego nos separem? Antônio Júnior quebra o silêncio. Eu trabalho para você, Pepe. Isso é bom. Mas às vezes me sinto um funcionário, não um irmão. E por que a Majo não está no Jaripéu? Pepe responde com honestidade brutal. Porque Ângela é minha prioridade. Ela é minha filha. E sim, talvez eu tenha sido injusto. Talvez eu tenha colocado o negócio acima da família. Papai me disse, mamãe me escreveu, e mesmo assim eu não mudei. Isso me dói, irmão. É a primeira vez em anos que Pepe admite isso. Marcela intervém. Todos falhamos. Eu me afastei depois de perder minha filha. Francisco nunca fala. Dalia vive no mundo dela. Antônio, você desapareceu 2 vezes. Pepe, você controla tudo, mas não deixa ninguém se aproximar. Somos uma família disfuncional, mas somos família. Francisco diz calmamente. Mamãe também foi imperfeita. Teve filhos de pais diferentes, perdeu a guarda, escolheu a carreira muitas vezes acima de nós. E mesmo assim a amamos. Por quê? Porque ela tentou, porque nunca desistiu. Dália encerra. Mamãe morreu há 1 ano. Podemos nos afastar ainda mais? Ou podemos tentar ser a família que ela queria? Nunca seremos perfeitos, mas podemos tentar. É um pacto silencioso. Algo muda naquele momento. Nos meses seguintes, surgem pequenas mudanças. Pepe convida Antônio Júnior a participar mais das decisões do Jaripéu. Em março de 2022, Majo aparece como convidada em 2 datas. É um começo. Emiliano continua sendo complicado. Mas em dezembro de 2022 surge uma foto de Natal publicada por Pepe, a primeira em 5 anos. Francisco começa a comparecer a mais eventos familiares. Em junho de 2023, canta Cielo Rojo em uma reunião privada. Sua voz é linda. Ninguém sabia que Francisco cantava assim. Dalia grava novo material em 2023. Seu primeiro disco em 15 anos. Produzido por Pepe. É um tributo à flor. Inclui duetos com todos os irmãos. É cura. Não são mudanças dramáticas. Feridas de décadas não cicatrizam em 1 ano. Mas há tentativas. E talvez isso fosse tudo o que Flor queria. Os 3 doces prometidos. Primeiro doce. A carta de Flor para Dália. Em 2015, Dália mencionou a carta escrita em 1962 e leu um trecho. Minha filha, quando for maior, você entenderá que o amor não pode existir onde há violência. Seu pai me amava à sua maneira, mas essa maneira incluía punhos quando perdia no jogo. Eu fui embora porque queria viver, e queria que você vivesse sem ver isso. Foi a primeira vez que Flor admitiu a violência de Andrés Nieto. Segundo doce, a testemunha dos encontros secretos. Eva Sâmano de Lopes Mateus, primeira-dama de 1958 a 1964. Ela usou sua influência para facilitar encontros entre Flor e seus filhos, coordenando com escolas.
Em 1968, ajudou Flor a recuperar a guarda compartilhada. Isso apareceu na biografia de Eva em 2005. Flor confirmou: Dona Eva me salvou. Sem ela, talvez eu nunca tivesse recuperado meus filhos. Terceiro doce. A conversa entre Antônio Aguilar, pai e filho. Março de 2007. 3 meses antes de morrer. Flor gravou a ligação. Antônio Júnior revelou em 2016. Dom Antônio disse: Filho, você carregou meu nome e meu rosto. Isso foi injusto. Eu deveria ter deixado você ser você mesmo. Eu venho de uma geração em que os homens não sabiam ser melhores, só sabiam ser fortes. E às vezes ser forte significa esmagar seus filhos sem querer. Me perdoe. Foi a primeira vez que seu pai reconheceu o peso. Existe também uma gravação entre Dom Antônio e Pepe. Segundo Pepe, em 2018, seu pai disse: O controle é uma ilusão. Impérios construídos com medo desmoronam sozinhos. Você construiu algo grande. Não destrua controlando tanto a ponto de esquecer por que construiu. Dom Antônio via as tensões com Antônio Júnior. Via a exclusão de Majo. Via a relação quebrada com Emiliano. Ele alertava que o controle excessivo tem consequências. Se Pepe ouviu, não há provas de uma mudança completa, pelo menos não antes da morte de Flor. Hoje, em 2025, os 5 filhos estão vivos. Dália com 77, Francisco 77, Marcela 70, Antônio Júnior 64, Pepe 57. Entre eles existem 14 netos de Flor Silvestre. Os mais famosos, Majo, 31, Leonardo, 22, Ângela, 21. Os menos conhecidos, os filhos de Dália, Emiliano, 34, reconstruindo a de carreira longe do sobrenome, Flor Suzana, 31, vivendo fora do espetáculo. A dinastia Aguilar continua sendo a mais poderosa do México. Mas antes de ser uma dinastia, foram 5 crianças com 3 pais diferentes, 3 casamentos quebrados, um juiz que separou irmãos, 20 anos de encontros secretos, acusações de violência nunca totalmente resolvidas e uma mãe que constantemente teve que escolher entre carreira e filhos. Ela escolheu ambos, pagou o preço em lágrimas, tribunais, ausências e culpa, mas conseguiu. Flor Silvestre deixou mais de 200 discos, 90 filmes, 70 anos de carreira. Deixou 5 filhos que a amaram de formas complexas. Deixou 14 netos. E deixou uma lição que resume sua vida. Você pode construir um império, pode ser uma rainha, mas não pode fazer isso sozinha. Você precisa de um Antônio Aguilar que adote seus filhos como se fossem dele. Precisa de uma Eva Sâmano que use seu poder para reuni-la a eles. Precisa de filhos que perdoem ausências. Precisa entender que perfeição não existe, mas que o amor imperfeito também conta. E precisa lembrar que legados não se medem em discos vendidos, mas em quantas gerações continuam cantando seu nome depois que você já não está. Os filhos de Flor Silvestre são seu verdadeiro legado, não os prêmios, não os filmes. Eles, com suas carreiras brilhantes e interrompidas, com suas tragédias pessoais e triunfos públicos, com seus nomes famosos e vidas privadas, são a prova de que é possível ser rainha da música mexicana e, ao mesmo tempo, uma mãe imperfeita, e que o amor, quando é verdadeiro, sobrevive até aos piores tribunais, traições e erros. Flor não foi uma mãe perfeita, foi uma mãe complexa, às vezes ausente, às vezes impotente quando lhe arrancaram os filhos, mas foi uma mãe que reconstruiu o que foi quebrado, uma mãe que tentou. E talvez isso seja suficiente. Seus 5 filhos carregam cicatrizes, mas continuam de pé. Essa é a verdadeira dinastia, não a que canta em estádios, mas a que sobrevive. Com qual dos 5 filhos você mais se identifica? Dália, que viu tudo desde o início? Francisco, que escolheu a invisibilidade? Marcela, que perdeu a filha, mas continuou respirando? Antônio Júnior, que carregou um nome pesado demais? Ou Pepe, que construiu um império, mas talvez tenha perdido humanidade no caminho? Escreve nos comentários. E se esse vídeo mexeu com algo aí dentro, algo que dói, mas também cura, deixa um like.